Pronto, pode começar. Agora nós vamos ver, tem uma propriedade, quer dizer, com esses, por causa disso aí, você conclui o seguinte: os intervalos são engraçados. Qualquer intervalo aberto, qualquer intervalo que, ó, esse intervalo aqui é o que nós chamamos de intervalo aberto, tá? Cadê? Tá aqui. Esses intervalos aqui. Esse intervalo é um intervalo fechado de extremos A e B, é dito intervalo fechado de extremos A e B. Esses são intervalos semi-abertos ou semi-fechados, e esse aqui é um intervalo aberto. E aí você conclui o seguinte: qualquer intervalo aberto da reta, tá? Com A menor do que B, ele contém um número racional e contém um número irracional. É a seguinte proposição. Proposição. Tá gravando aí? Tá bom? Tá focado? Proposição. Sejam A e B reais. Sejam A e B reais. Se A é menor do que B, então existem X racional. Quer dizer, existe um número real que é racional e Z pertencente a R menos Q, ou seja, existe um número que é racional e existe um número que é o quê, hein? Quando o número é real, mas não é racional, você diz que ele é o quê? Irracional, tá? Então, existe um número racional X e existe um número irracional Y, tais que o X pertence ao intervalo aberto AB e o Z também pertence ao intervalo aberto AB. Então, o que é que essa proposição está dizendo? Está dizendo que todo o intervalo da reta, não importa qual o seu tamanho, contém um número racional e um número irracional. Isso é forte. Tá? Isso é forte. Todo o intervalo da reta contém um número racional e contém um número irracional. E como é que eu provo isso? Ó, a prova, tá? A prova. Isso é o primeiro passo para mostrar que o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, eles são densos na reta, tá? Em todo lugar da reta tem número racional e tem número irracional. Perto de qualquer número real, tão perto quanto eu queira, há um número racional e um número irracional. E a prova disso? Tá focado aí, tá? Tá? Alguém fica próximo? Fica operando, por favor. Ó. Se A é menor do que B, então B menos A é positivo, tá certo? Se A é menor do que B, B menos A é positivo. Como B menos A é positivo, eu posso usar essa proposição aqui e eu concluo o seguinte: logo, existe
existe um M. Existe um M natural não nulo, tal que o inverso de M é maior do que zero e é menor do que B menos A. Tá? Entendido? Tá N aqui. Vou chamar de K. Eu acho que fica melhor no meu argumento. Tá? K. Olha aqui, ó. Entendido? Existe K natural, tal que zero é menor que 1 sobre K, que é menor que B menos A. Existe esse natural. Agora, observe o seguinte. Como R, o conjunto R é igual a isso aqui, ó. Então, como R é igual à união com N pertencente a Z dos intervalos N menos 1, N, colocar assim, que é melhor. Tá entendido aqui? Tá certo? Tá entendido aqui? Então, como R é isso aqui, existe M inteiro, existe um M inteiro, tal que o AK, o A vezes K, onde o A é esse número aqui, tal que esse A. Você pega o número AK, o conjunto dos números reais é a união dessa família de intervalos. Então, como o AK é um número real, o AK está em algum intervalo dessa família. Ou seja, existe um M inteiro, tal que o AK é maior ou igual a M menos 1 e é menor do que M. Ok? Tá? Porque o AK é um número real, ele está em R, então ele tem que estar em algum intervalo dessa família. E assim, você vai ter o seguinte: divide tudo por K. Eu não posso dividir por K? Posso, porque o K é um número diferente de zero, é um número natural positivo. É um número inteiro positivo, é um número natural diferente de zero. Então, quando eu divido tudo por K, eu vou ter que M menos 1 dividido por K é menor ou igual a A, que é menor do que M sobre K. Ou seja, esse número aqui, que é um número racional, ele é maior do que A. Vocês concordam que esse número é um número racional? Por que ele é racional? Denominador inteiro, desculpe, numerador inteiro, denominador natural. Agora, por outro lado, não esqueça que eu tenho o seguinte. Por outro lado, você tem o seguinte, vírgula. O B menos A é maior do que zero. Isto é, o B é maior do que A. Tá? Tá certo? O B é maior do que A. Não é? Desculpe,
Não é isso não, isso aqui eu sei, mas não é esse não. O B menos A é maior do que 1 sobre K. Então o B é maior do que A mais 1 sobre K. Ó, o B menos A é maior do que 1 sobre K. Então o B é maior do que A mais 1 sobre K. Passa para lá. Só que o 1 sobre K, o A, aqui se você analisar, o A é maior ou igual a M menos 1 sobre K. Então se eu pego essa desigualdade aqui, ó, olha o que é que você tem. O A é maior que ou igual a M menos 1 sobre K. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou somar 1 sobre K dos dois lados. Então A mais 1 sobre K é maior que ou igual, isso aqui é maior que ou igual a M menos 1 sobre K mais 1 sobre K. Mas quanto é que dá isso aqui? Isso aqui dá M sobre K. Então olha o que eu tenho. Não tem. Assim, o número racional M sobre K pertence ao intervalo aberto AB. Por quê? Porque ele é maior do que A. E ele é o quê? Menor do que B. Então está provada a primeira parte. Qual é? Dados A e B reais com A menor do que B, existe um número racional dentro do intervalo aberto AB. Agora vocês vão lá nas notas e vão ver que a demonstração para que existe, a demonstração de que existe também um número irracional. Nas notas estão lá. Parecidíssima a demonstração. E usa um fato de que eu peço para provar nos exercícios, que é o seguinte: o produto de um número racional, tá, diferente de zero, por um número irracional, é um número irracional. Isso eu peço para vocês demonstrarem, usando aquele princípio de demonstração por absurdo, tá? Isso é exercício, tá? Então, usando esse fato, você vai usar esse, lá na demonstração, usa isso, que o produto de um número racional não nulo por um número irracional é um número irracional. Então, fazendo isso, você demonstra que... Agora, observe o enunciado desta proposição. O enunciado desta proposição diz o seguinte: todo intervalo aberto contém um número racional e contém um número irracional. E esse 1 aí é artigo indefinido. Porque esta proposição, ela tem como consequência o seguinte, que todo intervalo aberto AB com A menor do que B, de fato contém infinitos números racionais e infinitos números irracionais. E o argumento é simples. Não vou nem escrever, vou só colocar o argumento aqui. Nas notas isso está bem dissecado e cabe a vocês irem lá e ver a demonstração. Vocês precisam ler as notas. Olha aqui, colocar o intervalo AB, eu vou aumentar a escala, mas eu estou pegando o intervalo AB, ó. Tá aqui o A, tá aqui o B. Pega. Não vou nem desenhar um intervalo aberto. Ó. Eu não preciso desenhar um intervalo aberto. Só preciso fazer o seguinte. Aqui é a reta numérica. Aí está aqui o A. Está aqui o B. Então você tem um intervalo aberto a B, porque o A é menor, eu estou pegando o A menor do que o B. A é menor do que B. Esta proposição diz o quê? Diz que dentro desse intervalo aqui há um número racional, x. Então tem um número racional x1 aqui.
Só que o x1 é maior do que A, porque a proposição diz que existe um número racional no intervalo aberto. Se ele está no intervalo aberto, ele não é A, porque o A não pertence ao intervalo aberto. Aí eu vou para cá, aplico a proposição ao intervalo AX1. O A não é menor do que o x1? Não é? Aí eu vou aplicar a proposição ao intervalo AX1. Aí a proposição diz que aqui dentro tem um número racional. Só que esse A é menor do que x2, que por sua vez é menor do que x1, ou seja, eles são distintos. Aí eu aplico a proposição a esse intervalo. O que é que a proposição diz? Nesse intervalo tem um número racional x3. E o A é menor que x3, menor que x2, menor do que x1. E esse processo não tem fim. Então eu consigo uma sequência de números racionais 2 a 2 distintos, onde cada um deles está dentro do intervalo AB. Então, se o intervalo, como o intervalo AB, por causa dessa proposição, como cada intervalo aberto AB com A menor do que B contém um número racional, de fato contém infinitos números racionais. E o resultado também vale para número irracional. Todo intervalo aberto AB, com A menor do que B, contém infinitos números irracionais. No caso seria um lema, né? Seria um lema corolário. Corolário é um resultado imediato a partir de uma proposição anterior. O lema é uma proposição que ajuda a provar uma outra proposição, que vem depois, ou uma família de proposições, tá? Na verdade, o lema é porque ele serve para uma família de proposições. É uma passagem, não é um teorema, porque o teorema é o que vem depois. O lema ajuda na demonstração. É só uma terminologia, tá? Mas tem que pegar e aprender, porque É. trabalhar, né? Uma terminologia. Vocês entenderam? E aí eu vou dar um conceito agora de vizinhança de um número real. Tá? Vizinhança de um número real. Quanto tempo aí? 17, né? Deixa eu dar esse conceito. Vizinhança de um número real. O que é uma vizinhança de um número real? Uma vizinhança de um número real... Hã? Quê? Como? Eu já introduzo no cálculo 2. Quando eu dou cálculo 2, eu já falo em supra e infra, porque eu preciso disso para séries, tá? Embora eu não demonstre a existência, tá? Eu assumo, porque a demonstração de que todo conjunto limitado, né, tem... daquele número G elevado a N igual a até para definir a raiz. Certo. Tem como provar aquilo sem usar o simples? Sem usar o quê? Sem usar o simples. Tem como demonstrar isso? A demonstração que eu conheço é pelo Supremo, tá? Tá bom? Porque é o seguinte, você tem uma outra, você pode dizer o seguinte. Só você pode fazer pelo teorema do valor intermediário. Tá? Você pode fazer pelo teorema do intermediário. O valor intermediário também você pode demonstrar. Depois a gente vê, quando chegar no teorema do valor intermediário, a gente vê se dá para demonstrar, viu? Tá certo? Mas aí o teorema do valor intermediário precisa, é uma coisa de topologia, então, não tem jeito, tá certo? Você precisa disso, não tem jeito, cara.
Tá? Não, pela família é, porque você, tá? Você tem. Agora, a existência da raiz, da solução da equação x elevado a n igual a b para b positivo, aí demonstração que isso é pelo Supremo. E o teorema no intermediário vai por aí também, na mesma onda. Então você, no final, você cai nisso, tá? Mas pode, também não vou afirmar com certeza, de repente eu estou esquecendo algum detalhe, alguma outra demonstração que não passa por isso, tá? Mas geralmente passa por isso. Porque você também tem o teorema do valor extremo, que vai pelo... vai nisso. Vamos ver aqui. Então, definição de vizinhança, tá? Uma vizinhança, você tem um número real, tá? Você tem, tá aqui a reta. Tá aqui a reta, vou desenhar a reta numérica. E o número real P. E um número real P aqui. Tá? Então, definição. Colocar aqui, tá bem claro. Definição. Tá? Seja P um número real. Seja P um número real. Dizemos que V é uma vizinhança de P em R, mas o meu universo é o R, eu não vou sair do R, tá? Então, vamos dizer, dizemos que V é uma vizinhança de P quando V é igual ao intervalo AB fechado, V é o intervalo AB, sim, V, vou pecar aqui na gramática para ficar claro, tá? Quando V é igual a isso, ou V é igual a isso, ou V é igual a isso aqui, quando V é esse intervalo, ou V é esse intervalo, ou qual é a outra possibilidade? V, ou seja, quando V é um intervalo de extremos A e B, com A menor do que P, menor do que B. Tá aqui. Para ser vizinhança, tem que ser um intervalo. Para ser uma vizinhança de P, tem que ser um intervalo de modo que o P pertença ao interior do intervalo. O P não pode ser um dos extremos do intervalo. Então, uma vizinhança de P é um intervalo desse tipo, onde P é maior que o extremo A e P é menor que o extremo B. Ou seja, o P tem que estar no interior do intervalo. Tá? Não pode ser um dos extremos. Tá? Dizemos que V é uma vizinhança aberta de P quando V é uma vizinhança e é um intervalo aberto. Tá bom? Dizemos que V é uma vizinhança aberta de P. Dizemos que V é uma vizinhança. Na verdade, essas são as vizinhanças que interessam. É uma vizinhança aberta de P quando V é uma vizinhança e é um intervalo aberto, ou seja, quando V é igual a isso aqui com A
menor do que P, menor do que P. Tá certo? Ou seja, a vizinhança contém um ponto. É vizinhança. Então você tem aqui P. As vizinhanças que mais interessam são essas vizinhanças aqui, são as vizinhanças abertas. Ó. Você tem A, você tem o B aqui. Essa região vermelha aqui é o intervalo aberto que contém o P. Então é uma vizinhança aberta de P. Conceito bem simples. Conceito bem simples. E tem um conceito de vizinhança estrita. Tá? O que é uma vizinhança estrita? É a diferença entre uma vizinhança estrita de P, é a diferença entre uma vizinhança de P e o P, e o conjunto formado pelo P. Tá certo? Então, sendo V tá? Sendo V uma vizinhança de P, sendo V uma vizinhança de P, dizemos que V menos P, o V tirando o P, é uma vizinhança estrita de P. Quer dizer, o que é uma vizinhança estrita de P? É um negócio assim, ó. Está aqui a reta numérica, está aqui o P, está aqui o A e o B. Então, uma vizinhança estrita, aqui o A, está aqui o B. Então, uma vizinhança estrita não tem o P, ó. Então, isso aqui, ou seja, eu pego só os que são vizinhos mesmo. Não entra o P, tá? Então, isso é uma vizinhança estrita de P. No caso aqui, essa é uma vizinhança aberta estrita, tá? Então, aí só para completar, ser um pouco pedante, né? Mas completando. Pode usar. Eu exagerei.